O nosso desafio como humanos é o desenvolvimento pessoal, e o desenvolvimento pessoal ele está centrado em alguns pilares que nós precisamos passar ao longo da vida. O desafio de cada um de nós é superar nós mesmos. Nós, às vezes, pedimos proteção, Deus nos proteger de outras pessoas, mas, na verdade, e a pessoa que nós precisamos pedir mais proteção é nós mesmos. Nós é que nos colocamos, na maioria das vezes, nos conflitos, nós nos colocamos nos becos sem saídas, né, como dizemos, nós nos colocamos distantes dos outros e de nós mesmos. E aí tem alguns pilares que são fundamentais para que nós possamos entender e desenvolver a nossa caminhada, o nosso dia a dia, a nossa vida, centrada em alguns desses pilares que são princípios fundamentais usados pela psicologia, usados pela filosofia, para que possamos nos desenvolvermos de uma forma sustentável. O primeiro deles é aprender a se conhecer. Nós até achamos que nos conhecemos, é subjetivo. A maioria das pessoas nunca pararam para ouvir a si mesmo, nunca pararam para olhar no espelho e entender o que está se passando, olhar o espelho da alma, né, que é olhar para dentro, entender quais são os verdadeiros sentimentos, quais são os pensamentos que mais atribulam, que mais trazem contrariedade no dia a dia. E é isso que nós precisamos, aprender a nos conhecermos, porque nós achamos que somos sempre as pessoas melhores de dentre todas aquelas que estão à nossa volta. Ou nos colocamos também como pessoas piores, né, dentre aquelas que estão à nossa volta. E não precisamos nem ser uma coisa nem a outra. Nós precisamos sermos nós mesmos no tempo todo. Se cometemos um erro, naquele momento não fomos, ou não agimos como o ideal, vamos lá e pedimos desculpa, nos colocamos na condição do outro, e aí sim nós começamos a nos conhecermos. Um desafio muito importante é pensar o que eu estou pensando sobre mim e o que eu estou fazendo em relação a isso. E aí nós começamos a nos conhecermos. Para nos conhecermos, precisamos olhar para dentro e não para fora, porque o que está de fora é o que manifesta, é a manifestação daquilo que nós estamos pensando e sentindo. O outro fator importante, o outro pilar é aprender a viver. Aprender a viver é entender que as dificuldades, as portas estreitas que nos apresentam no dia a dia, elas são oportunidade para o nosso desenvolvimento, para que possamos entender a grandiosidade da vida e da proteção que nós recebemos, que às vezes nem sequer olhamos para isso. Ou seja, aprender a viver é o dia a dia, é a rotina. O que eu aprendi hoje comigo mesmo? O que eu preciso superar hoje em mim? O que eu preciso entender dos meus comportamentos, das minhas atitudes? Isso é aprender a viver diariamente, ou seja, nós temos muitas oportunidades. O outro pilar é aprender a ser. Aprender a ser não é algo tão trivial como imaginamos, porque nós nos referimos sempre com aquilo que nós temos de função. Eu sou aquilo, eu sou isso, ou seja, nós estamos sempre atribuindo ao ser que é imortal, é o ser que é imutável, ele só melhora cada vez, atribuindo aquilo que é passageiro, que é temporário, que é tudo que nós possuímos. Eu sou isso, eu sou aquilo, ou seja, nós nos colocamos na função que estamos exercendo e não no ser que somos nós. Todas as funções que nós temos aqui, elas são temporárias, portanto, nós estamos sendo o pai, ou estamos no papel de pai, no papel de mãe, no papel de esposo, no papel de esposa, no papel de advogado, no papel de médico, ou seja, são funções, papéis que nós estamos desenvolvendo, mas elas não são o verdadeiro ser, porque o dia que partirmos, isso tudo fica. Isso pouco importa depois da partida. Apenas importa enquanto estamos aqui envolvidos, né, nos nossos afazeres e às vezes totalmente presos e totalmente com a nossa visão obscurecida pela materialidade, por o possuir forte no nosso dia a dia. E o último, que é aprender a amar.
O amor é uma das emoções mais recentes da humanidade, do ser humano, porque antes, em todo o desenvolvimento, na evolução do homem, só tinha aí a raiva, a tristeza, o medo. E o amor, o amor e o medo são das duas grandes emoções, e elas não dividem o mesmo espaço. O amor é amar a tudo que está à nossa volta. Não é só as pessoas que nós queremos bem, não é só as coisas que nós queremos bem. O amor, ele é a energia da libertação, é a energia mais livre que tem, e ela é aquilo que nós olhamos para cada coisa e vemos ela como elas efetivamente são e respeitamos elas como elas são. Também é a mesma coisa, olhamos para as pessoas e as vemos como elas efetivamente são e tratamos as pessoas como elas efetivamente são. Um fator que às vezes falta é olharmos para nós mesmos e nos amarmos como queremos que os outros nos amem. É muito importante entender que às vezes nós queremos sermos amados, mas nós não estamos amando. Nós queremos o amor do outro, mas nós não entendemos o que é o amor, porque não aplicamos a nós mesmos. E nunca vamos saber quando efetivamente estamos sendo amados pelo outro. Ou seja, nos amemos, nos respeitemos, e aí façamos a mesma coisa aos outros. E aí sim estamos praticando o amor.